sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje estamos recebendo um grande cantor, compositor, produtor, escritor. O cara tem história para contar. Eugênio Leandro. Tudo bem, Eugênio? Olá, Wagner. Satisfação, velho, estar aqui com você. Coisa boa, rapaz, tá você. Tem muita história para contar, Eugênio. Muita, tá? Uma coisa boa, né? Que bom que pudemos contar. Isso é bom, né? Eugênio, inclusive, eu descobri que você é dali da Gangorra, do Limoeiro do Norte. Gangorra, exatamente. Eu conheci há pouco tempo. Ah, é? Olha aí um gangorrano aí a mais. Realmente, na realidade, os meus pais, né? Uhum. Maria Dolores e Zé Leandro, Zé Guarda, né? Eles nasceram lá, Nasceram lá, né? estudaram lá até a terceira série, os dois. Pronto, aí saíram de lá para Fortaleza. E já com 4 meninos, Ribamar, Agostinho, a Bia e o Assis, acabaram de nascer aqui em 54, foram para Fortaleza. Diz as lendas lá, por dentro de casa, que moraram primeiro ali pelo Pirambu e tal, os Areal Medonho, né? Sim, sim. E acho que eu saí gerado no Pirambu para nascer na Santa Casa, mas morando ali na Aldeota, né? Na Barão de Aracati, Mas Aracati já ali, é. 1958. Nasceu ali. Aí depois da Cheia do Orói, 60, que é as águas baixas, lá pro fim do ano a gente volta para Limoeiro. É quando eu vou conhecer Limoeiro, né? Com 2 anos de idade, né? Coisa assim. Aí fica por 20 anos lá, por aí? Fico por 20 anos em Limoeiro, até 78. E foi morar, quando você foi para Limoeiro, você foi morar na Gangorra, então? Vocês Não. voltaram para lá? Ou? Ficávamos entre eles falavam de Boca do Mato, né? Entre a Boca do Mato perto do centro, né? Que era o patronato, que era a última Sim. casa da rua, É. patronato, né? Das Sim, freiras, eu né? conheci. E a gente ficou numa casa lá. Uma casa também já no campo, porque de lá, no calçada alta, por causa das enchentes, né? Calçada Mais alto. bem alta, com os degraus e tal. A gente via toda aquela serra do Apudi, né? Da calçada a gente avistava todo o Apudi ali, a serra imensa, aquela mesa, né? A meseta do vale. É uma história bacana ali. Eu tenho muita saudade desse tempo. Fiquei lá até uns 65, né? Mais ou menos. Aí meu pai é transferido, a guarda de trânsito, né? Nessa época, aquele guarda do cap branco, do apito aqui no ombro, né? Tal, o vigilante rodoviário, né? Mais ou menos aquela roupagem, né? O CAC, né? A roupa CAC, a farda CAC. A gente foi para Tabuleiro. Moramos em 65, 66 lá. E foi o seu primeiro colégio, eu acho, né? Por ali? Primeira escola em Tabuleiro, Tabuleiro, exatamente. Eu ia com meu irmão para as escolinhas que ele ia, mas assim, era muito informal, uma escola caseira, né? Da Dona Toninha de Limoeiro, né? Pois é, essa é Toninha Floresta. Toninha Floresta, exatamente. Professora de música, de arte, o que foi? Não, era geral, era professor de tudo. Era mestra, assim, era que tinha, né? Fora os colégios oficiais, ela que fazia a educação da pobreza, dos mais pobres, né? Na beira do rio, a casinha, a sala de aula era na casa dela. Eu me lembro demais que eu fui umas 2, 3 vezes com o Assis, meu irmão, para aula. Que não tinha quem cuidasse de mim em casa, né? Então, para não dar muito trabalho em casa, Leva o menino. ele me levava na carona. E foi bom demais ter ido à sala de aula da Toninha Floresta. Por quê? Por quê? Porque eu fui testemunho daquilo lá, era a casa dela. Ela escolheu a sala da frente, uma casinha da altura, que hoje você vai lá, você bota a mão no teto, cara, nas beiras do rio. Baixinho, né? Aquelas beiras do rio Jaguaribe ali, perto do açougue, né? Me lembro bem dessa cena, né? Você sabe que isso lembra a minha avó, cara? A minha avó ali na Mutuca, ali próximo a Aracati, a fazenda. Meu avô fez uma sala para ela lá, para ela educar os meninos. Tinha essa coisa. Sabe? Ela educava 3 turmas diferentes, níveis, né? Assim, simultaneamente. Ensinava todo mundo a ler e escrever, todo mundo aprendia. Exatamente. Impressionante, né? Uma mestra da Toninha. Até essas pessoas são especiais, né? São professoras Já na Gangorra, com meus pais, foi a Maria Sombra. Foi essa heroína que dava aula para esses meninos. Que tinha uma parentela com Valdir Sombra, né? Professor de português. Essa parece que é mãe, né? É mãe do Valdir Sombra, né? Essa era uma grande professora também, né? Quem me disse, inclusive, foi o Antônio Pitombeiro, né? Sim. Ele me disse que essa era uma grande professora, uma grande figura, exatamente.
aquele povo do sapé, do espinho, né? O sapé ali Que era. são aldeias como se fossem contas de um rosário, né? Ao redor do rio Jaguaribe. Ficava... E todos muito brancos, muito que nem nós, né? Assim, meio... É um povo claro, né, ali, né? Hein? Um povo mais claro, né? Eu acho que são vindos daquela expulsão de Recife, do Nassau, né? Depois do Nassau, né? Sim. Eles se espalham pelos vales, Vale do Siridó, Vale do Jaguaribe, Vale do Siriguê, ali pela região, né? E eles vieram direto para beira do rio, perto da BR, que era a estrada real, né? Estrada real, sim. Eles deveriam, na cabeça deles, Limoeiro deveria ser ali, pelo que contam, né? Eles escolheram ali pelo Jordão deles, eram os contos dos rios, Jaguaribe, Cumbanabuiú e tal. Parece então tem essas Limoeiro aldeias. parece a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia ali, né? Não é isso? Entre dois rios, né? Aí tem essas aldeias, né? A do Boi da Faceira, Aningas, aí vem Sapé, vem Gangorra, vem Espinho, aí tem danças, tem mais Conheci o Congo. todo esse percurso. Ainda tem o Congo, que é mais negro, é tipo um quilombola que botaram lá nas pontas, né? Já perto do Morado do Norte. Povo holandês, judeu ali, que vinha. Na verdade, os holandeses eram de maioria judeus, né? Perfeito. Financiavam o açúcar, aquele negócio todo. Exato. Interessante. Eu acho que é Então daí foi que dessa região ali que você teve contato com arte? Foi com a Dona Floresta? Sempre. Porque o pai do Antônio Pitombeiro ele era cantador, né? Exato. Ele era cantador. Pois é, você teve contato esbarrava nessas pessoas assim. Em Limoeiro era assim, né? Todo mundo era artista demais. Não era artista sem fama, né? Artista por Popular, ser artista. popular. Artista de alma mesmo. Não tinha esse negócio de procurar fama, coisa nenhuma. O cara fazia arte e pronto. E repartia com a gente. Repartia. Então você saía na rua, tinha um cara tocando pif, tinha um cara tocando uma gaita, esmoléu demais com aqueles realejos, né? Com aqueles ganzá, né? Eu sou alagoana, fazendo aquelas emboladas. Lembro demais disso. E eu concebia muito, eu era muito observador disso aí, né? Que legal. Contemplativo, eu ficava ali naquela. Legal. De observar. Todo né? artista, observador. E falava pouco, Maria, eu era bem contido, assim, mas de olho aceso, entende? Nessas coisas. Eu acho que legal. Interessante. Bacana. E aí você, se eu não estou enganado, aí daí você, do tabuleiro, você vai estudar no colégio diocesano ali de Limoeiro, né? Você tem contato com o padre Pitombeira, né? Exato, foi depois de Tabuleiro, né? Pelo o lance do guarda de trânsito, porque a pobreza era imensa, a gente, né? Vindo do campo direto, só tinha essa garantia, que meu pai passou nesse concurso do Estado, né? Primeiro da Guarda Civil. Aí precisaram da Guarda de Trânsito, ele passou para a Guarda de Trânsito e veio para Limoeiro, um posto de Limoeiro. Aí eu digo, ele tinha era uma autoridade, né? O único guarda da cidade. Então, e muito amigo do Padre Tombeira, que ele era um colega de infância na Gangorra. Ah, tá. Por isso que o Padre Tombeira salvava ele. Ah, tá. E viu o Zé Guarda com 12 filhos, cara, cercado de menino, com aquele salário de guarda. Tinha que ajudar ali, né? Cara, Dar uma escola, todos nós estudamos pendurado nesse favor do Padre Tombeira. Meu pai era muito coração grande, né? Demais. A verdade, as bolsas eram 100%, né? Aqueles... Exatamente. Ia estudar na escola, que era referência. Eu não sei nem avaliar a negociação que o meu pai fazia com ele, entendeu? Não dá para avaliar, porque era tanto menino, cara. Né, desde o Ribamar, Agostinho, a Bia, minha irmã, foi para o patronato, aí vem Assis todo lá, depois eu, Tadeu também. E Eugênio, e o contato com o violão, com a arte, cultura popular, aquela coisa toda, você já via ouvindo, vendo ali? Mas o violão mesmo, pegar o violão... O violão mesmo foi o seguinte, a gente morava em Tabuleiro, eu me lembro bem que meu pai chegou uma noite dessa do trabalho, trazendo um pacote muito estranho, muito grande. Cara, foi uma festa, ninguém sabia, o primeiro violão da casa, né? Ele trouxe por quê? Ele disse que fez uma compra, ninguém sabe se é invenção, eu nunca perguntei, ele fez uma compra e o cara ofereceu no troco assim, leva esse violão, você não toca, cara, que o meu pai... tocava, né? Ah, tá. Você viver sem violão, leva esse violão. Aí, num troco lá do que ele disse, eu levei o violão. Cara, aí eu assisti o concerto do meu pai. Ele não fazia acordes, né? Como é ele que tocava, fazia? Ele fazia só os solos, né? É só a melodia, né? Só isso aqui. E eu ouvia aquilo lá e ia guardando.
Quando ele ia trabalhar, aqui e acolá eu mexeria ali no pegar, né? Porque esse violão era guardado no guarda-roupa junto com as 12 redes da gente, as 14, né? Então, Era gente. quando era 6 horas que minha mãe ia armar essa rede, só via aquela batida no guarda, pum, esse violão para lá e para cá, com essas redes, né? Para tirar e botar as redes. Era uma novela, esse coitado desse violão bolando lá nesse guarda-roupa. Sofreu, né? Sofreu muito. Aí um dia eu tirei ele de lá e comecei a aprender. Vou guardar o bichinho no canto certo. Né? E aí, curiosidade, sempre tem isso, né? Primeiro violão, de onde vem, mas sempre tem um pai, um tio, né? Seu pai tocava, né? Exato. Interessante, né? Isso, essa condição social do músico, de onde o músico vem, né? A verdade. origem dele. Né? Agora, quando eu saí um pouco do meu pai, que alargou um pouco a visão, que eu já tocava mais ou menos, dominava assim o solo como ele, aí depois eu fui achando os acordes, né? Daquele solo. Engraçado que foi muito sozinho isso aí. Então você é autodidata, né? É. Aí apareceram os outros violonistas. Porque você começa a olhar melhor, né? A observar melhor. Viu um violão, você já encosta, né? Aí era naquele Já olha olhar... para o acorde, né? Já. era naquele olhar que eu ia aprendendo mais e mais, né? Aí quando chega em Limoeiro, 67, 68, já vou me apresentar lá no... Antes de dizer, gente, só um minutinho. E qual foi, você lembra da sua primeira canção? De Você cantar... já compunha ou não? De cantar... Ou só de não, uma música de um outro eu só artista? Eu só fui compor lá para os 16, 17 anos. E qual foi o artista que lhe inspirou o artista? Por isso que a minha teima até hoje, que a gente pode falar mais depois, do escritor com o cantor. Tá. Eu nunca me senti um cantor Vamos de falar. palco e tal, de me mostrar assim. Eu era mais o escritor. Eu comecei a escrever com 12 anos, 13 anos. Ah, tá. Mas tocava o violão, entendeu? Mas para compor foi já quando vem Belchior, Fagner, Donato, foi ali que eu comecei a compor, mais ou menos. 74, 75. Eles começam a aparecer, né? Por quê? Porque eles me estimularam. Você pode criar, tem cearense criando aí, entendeu? Então eu também posso, né? Por que não? Né? Eu escrevo. Aí fui criando umas coisas. Agora eu era escritor muito antes, cara. Tá. E a minha alma era assim, isso aí que eu quero. Eu quero escrever, eu gostava disso. A determinação era mais para literatura. Lia muito. Lia o quê? Tudo. Quadrinhos, vixe Maria, eu tinha coleção, da Epopeia Tria, eu tinha coleção e tal. Quadrinhos gerais, eu era apaixonado por quadrinhos. Depois eu vi os livros de faroeste, né, aqueles pequenininhos, né? Lembro. Aí, vixe Maria, aquilo foi eu ver aquela prosa ali, sem os quadrinhos, sem o desenho, aí foi um começo, assim, abriu um bocado para eu gostar de ler. Aí depois no colégio veio, né, os clássicos. Cara, eu viajei nesse negócio. Aí o colégio estimula, velho. Eu já estava vacinado, né, de ler, de gostar. Quando vieram os clássicos, meu amigo, eu li tudo em Limoeiro. Essas coisas primeiras do Conrado, né, do Júlio Verne. Mas interessante, eu estava observando que em 68 você fez você teve contato com o teatro e tal, um seminário. 78? Aí quando foi em 68, você ganhou um festival na rádio. 68, que é um ano bem emblemático, né? Não, 68. Você ganhou festival de. Em 68 eu tinha 10 anos. Aí eu não entendi. É a minha primeira apresentação no Liceu de Artes. Não, desculpa. Sua primeira apresentação. É com o radialista Luiz Gonzaga de Freitas e tal. Exatamente. Era uma atração, menino velho. Era um garoto. Um garoto. Aí, depois eu vou ganhar o Festival da Voz, antes de sair de Limoeiro para cá, já de 76, por aí, que foi a melhor voz, não sei o quê, que você não cantava próprias, era interpretando, né? Você cantou E Belchior? eu interpretei A Palo Seco, do Belchior. Né? A Palo Seco. E levei o primeiro prêmio para casa. Quer dizer, eu já estava... Você se surpreendeu. Quem não queria ser cantor, a voz, né? Aí é outra história que eu conto. Eu achava que minha voz não era de cantor. Eu podia até fazer composição, mas de cantar, não. Aí o Belchior me estimulou, porque, pô, se o Belchior pode, com esse nariz assim, desse jeito, nasalado, que eu achava minha voz muito nasalada. Aí, bom, então eu vou pro festival interpretando ele, né? Eu gostava, eu vivia cantando, A Palo Seco, aquela coisa toda, né? Novel. Aquele disco, eu cantei quase tudo. O verde lá, o verde. Máquina, né? Máquina. 74. Isso.
que eu achei por acaso na rádio, que Limoeiro não tocava isso, né? 2 rádios lá, rádios muito... que atravessava fronteiras assim, pegava em Mossoró, não sei aonde. Sempre Todo distante. mundo dava notícia da Rádio Vale e da Educadora, mas só tocava o que o Rio e São Paulo mandavam. Tinha nada fora do... Quer dar uma introduçãozinha do Apalo C? Falar uma lembrança aí? O público aí? O que é que nós estamos falando? Vou arriscar no... mais baixo, né? 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, de tango argentino, me vai bem melhor que o mundo. Sei que assim, falando, pensas que esse desespero é moda em 76. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Pronto. Aí ele levou para os palcos. Meu né? amigo. Olha, esse disco, eu conheci esse disco por causa do... Tinha o Laurim, que fazia um programa de rádio de 5 da tarde na Rádio Vale. E ele era muito amigo do meu pai. Quando eu comecei a andar lá por lá, fuçando, né? Aí, né, o filho do Zé Guarda, ele gosta de tocar, toca um Filho violão. do Zé Guarda, né? É, o filho do Bem Zé no Guarda. interior, né? Aí não mexiam comigo. O filho do Zé Guarda, violonista, artista, deixa o menino fuçar aí. Cara, aí tinha uma pilha de discos separada, assim, da rádio, que eram os que eles não tocavam. Eles exibiam, quando era Paulo Sérgio, Roberto Carlos, aí vai pra... Tem que tocar. Tem que tocar. Aí ficava aqueles, Tom Jobim, tudo desse Não lado. acredito. Aí tava lá, Fagner, Belchior. o Fagner cantando, né? Ave Noturno. Tava lá o Belchior, Desconto. Máquina, tava o Ednardo, esses caras todos lá. Aí, meu Deus do céu. Maria Bethânia, uns discos de Maria Bethânia que eu descobri, cara. Do Ivan Lins, para mim eram nomes novos, assim, pô, por que esses caras não estão no rádio? Ninguém... Aí era a minha curiosidade Por que ali, que não foi toca, naquela ruma de disco. Pronto, eu adotei isso aqui. Aí o Laurim, como era um programa fora do horário nobre, né? Aí, de vez em quando, ele botava uma daquelas músicas. Foi assim que Limoeiro conheceu esses caras, porque era eu que pedia ao Laurim para tocar, né? Porque eu queria ouvir, e a radiola lá, às vezes, estava quebrada, a radiola da rádio. O Laurim pode ouvir nessa rádio, nessa radiola, né? Sim, sim. Que era uma radiola sobressalente que tinha lá. Aí, quando quebrava essa radiola, Toca, bota na ele rádio. botava lá direto no ar. Aí eu pegava a bicicleta e ia jantar, ouvindo, se você vier na rádio. Cara, para mim aquilo era uma... Aí Limoeiro foi abrindo por isso. Quando veio a banda Meninos, lá em 77, por aí, a gente cantava também esse repertório, né? Quanto engoma a calça, sei o quê. Aí foi uma abertura, né? Porque Limoeiro até então era Sereste, né? Perfeita, porque não para relógio. Bem no interior. Era assim, a gente Naquela ia época. dormir com aqueles caras gemendo ali e tal. Que hoje a gente está cantando na boa, né? De boa, né? Na verdade, as músicas são boas, né? Demais. São boas demais. Eugênio, que legal. Mas aí, Eugênio, aí 76, você fundou uma revista, em 74, não sei, uma Sim, de literatura, Quandu. Quandu, não foi? O É, Padre Pitombeiro, uma referência Exato. à educação do Nordeste O do padre Brasil. sacou que era o Jorge Pinheiro estava lá Jorge nessa Pinheiro, onda, o Antônio Antônio Pitombeira, Pitombeira também, né? Arlene Holanda. Além de Orlando, assim. O padre percebeu que tinha um pessoal ali, né, bilando com a literatura e tal, então estimulava muito. Ele inventou essa revista. Olha, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma revista, um documento, uma pesquisa, não sei o quê. Quem tiver as matérias, O manda. padre tinha uma cabeça Era muito legal. para além do tempo. Cara, ele jogou pra gente fazer essa revista. Aí montamos a revista Quandu, Quandu. que é uma carnaúba pequena, né? O Quandu, pé de Quandu, né? Legal. E saiu essa revista na cidade e tal. Meus primeiros contos estão lá, da Arlene, do Jorge Pinheiro. O Antônio Pitombeiro era tipo um produtor, ajudando ali, né? Ainda gosta. Ave Maria, Antônio Agora tá é com a mesma alma colégio do lá. padre, né? Antônio Coração grande também. né? Assim. Aí, Eugênio, você veio a Fortaleza, fez direito, não foi? 76, não sei quando é que foi. Foi, eu Aí por que o direito? Por que foi isso? tudo pela literatura.
eu olhava muito a biografia dos escritores. De que é que esses caras vivem? Será que vivem, né? Entendeu? Porque eu não olhava o cantor, engraçado. Eu não olhava, eu gostava, apreciava, tocava, mas o meu foco era a literatura, cara. Interessante. Aí eu lia, principalmente quando eu achei na banca de Limoeiro, era a única, que as revistas no ônibus, né? A gente já sabia o que chegava, o cara, olhando assim, já levava bagagem do ônibus para a banca. Aí chegou um bocado daquelas revistas, o Saco, do Newton Maciel, do pessoal lá, né? Que era o Quarteto do Apocalipse, né? Os Cavaleiros do Apocalipse. É. Cara, aquilo ali, eu bebi tudo ali. Carlos Emílio Corrêa Lima, né? Jackson Sampaio, Raposo, Ayrton Monte e o Newton Maciel. Ali eu conheci de longe, né? Lendo em Limoeiro. Aí, cara, esses caras são de Fortaleza. Fazendo Porque isso, né? o que era que eu via de literatura? O que é que eu via de literatura em Limoeiro? Limoeiro tem uma redoma, assim, era uma cidade, né, assim, você vivia isolado ali. E é. Aquela coisa, e principalmente naquele tempo, cada cidade era uma bolhazinha, né? Tabuleiro, São João, Limoeiro, apesar do condomínio, de uma certa integração entre eles, mas, cara, Tabuleiro tem suas peculiaridades, Limoeiro também, São João é outra, Alto Santo, cada Iracema, Quixeré. Cara, incrível como cada uma tem sua unicidade, tem sua coisa particular. Com certeza. E engraçado que a gente se irmana quando está mais longe. Quando eu encontro um jaguaribano aqui, meu, do Iguatu É uma festa. ao Quixeré. Quer dizer, uma coisa bacana, essa coisa da alma do jaguaribano, né? Agora era uma bolha, Limoeiro. Então, a literatura que eu via era de São Paulo para lá. O padre botava na mesa lá os jornais. Dava acesso, tinha uma biblioteca boa. Né? Ele lia e a gente se enganchava ali, ele olhava o que a gente queria e abria, né? Dividindo, né? Porque ele também era muito sisudo, e a gente tinha medo do padre, sisudo pra caramba. Mas ele também tinha aquele lado que você tinha que conquistar, né? Aí ele ele gostava de botar o jornal numa tarisca de madeira para ler, tipo uma revista, né? Uma revista grandona, né? Botava uma tarisca grande de madeira, aqueles jornais ficavam colecionados ali. Aí lá vinha a Folha Ilustrada, o JB Aí eu olhava aquilo lá, Ariano Suassuna ali, eu doido para ler aquela matéria, saber quem era aquele homem. Mas estava no jornal do padre, né? Como é que eu vou ter acesso? Como é que eu vou ter acesso? Entende? Não tinha, cara. Eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha como comprar, porque um jornal lá de São Paulo, como é que chega? Não tinha, né? Não tinha como. Então, a minha visão era muito... Onde é que eu escapava? Indo na biblioteca pública, principalmente da faculdade. Pois é, Eugênio, é interessante como o colégio faz diferença, né? O colégio tem uma estrutura, uma pessoa envolvida com a arte, com a cultura. Exato. Você vê o colégio diocesano, né, de Limoeiro, e aqui na Universidade Federal, que você fez direito. Com certeza, leu o Saco, leu aqueles autores que eram daqui. Aí você começa a conhecer, ver e tal. É incrível. E aquele envolvimento deve ter mudado a sua vida. Com certeza. Eu lembro de você, a primeira vez que eu te vi, eu estava no Teatro Universitário, a gente estava, era uma peça, não sei o que, era da UESP, o pessoal do movimento estudantil lá, não sei o quê. Eu gostava de música, aí fui no conservatório ali do lado, né? E eu me lembro que você chegou numa bolsinha, você andava com uma bolsinha, aí você chegou o Eugênio Leandro, aí esse é o Eugênio Leandro, né? Aí eu disse, esse cara que é o Eugênio Leandro, né? Interessante. E quem falava isso? Os estudantes, o pessoal da música lá, quer dizer que você já tinha um tipo, né? de respeito. Essa bolsinha eu devia. Porque eu só andei com essa bolsinha, que Rosenberg andava com a bolsa de tiracolo. Também. Pingo andava com a bolsa de normal, tiracolo. né? Eu nunca andei com aquelas bolsas de tiracolo. A Não, minha. era uma quininha. A minha, só andei um ano mais ou menos, quando eu saí do direito, em 83. Agora você é artista, não quero mais bolsa, não. Não. A Nara, que eu namorava na época, o presente que ela me deu quando eu me formei foi essa bolsa, essa pasta, valise, né? De advogado. Eu só usei essa então pasta. Foi uma coincidência. E Eugênio, aí quando você chegou na universidade, chegou ali no teatro universitário, aquela coisa toda, e aí a pergunta, quando foi a primeira composição? Qual é a primeira composição? Cara... É letra e música? Olha, eu vou ver se o pessoal que está ouvindo, porque eu já contei essa história, o pessoal às vezes me chama de banqueiro e tal, a coisa da música, de ir para o palco, porque não sabem que para mim é um problema.
É porque a minha coisa é mais do escrever, né? Interessante. Escrever você se tranca, você só escreve, só faz coisa que preste se você se isolar, Concentra. se você se debruçar, uma paz, uma Verdade. calma, né? Já o cantor, não. O cantor é fusaco. Por isso que você me vê fusaco? é muito mais fácil você me ver no bar do Marcão, não sei aonde, fazendo farra e tomando cerveja e cantando, do que num palco. Porque para ir para o palco, eu vou ter que fazer uma ablução inteira. Virar chave para cantor, entendeu? Outro dia, me concentrar muito mais. Outro dia vi uma reportagem do Peninha, o Peninha que fez vários sucessos, né? Tudo era apenas uma brincadeira. E ele dizendo que tinha pavor ao palco. E quando dá entrevista, ficava nervoso, suava frio, né? Eu disse, rapaz, como é que pode? Isso é isso mesmo. Pois é, deixa eu completar mesmo. a sua resposta, né? Aí eu vim para cá, em 77, para 78, com um livro já de contos debaixo do braço. Eu já tinha escrito esse livro, Limoeiro, de 73 até aquele, né, 5 anos escrevendo. Aí o pessoal ia lendo. E a Rude Bezerra foi na minha calçada lá em Limoeiro. Ele sabia que eu estava lá e me visitou na minha calçada, sentou, leu meus contos. Eu pegava esses caras, né, para eu passar esses contos para ler e tal. Então eu tinha essa necessidade de alguém que olhasse esses contos. Com o saco, aí eu criei coragem, eu vou procurar esses caras aqui. Aí fui no Jacques Sampaio, Emílio. Carlos Emílio Corrêa Lima, sentei com eles, olharam os contos com muita atenção. Aí já, como é que diz, já abalizaram assim, olha, você tem que conhecer o Rogaciano Leite Filho. Todos os dois disseram. Conheci o Rogaciano. Olha, porque o Rogaciano, com aquele negócio do jornal, era quem divulgava, né? Quem podia publicar. Faz a divulgação, né? Aí eles dois, olha, procure o Rogaciano, está aqui o telefone, está aqui o contato dele, aí fui bater no Jornal O Povo, né? Rapaz, o Rogaciano foi a conversa mais curta que eu tive nesses contatos, assim, que eu ia para Limoeiro, assim, tipo umas 4, 5 da tarde, pegar o ônibus, aí cheguei no Jornal O Povo por umas 2 da tarde, aí fiquei naquela salinha, olha, eu tô atrás do Rogaciano Leite, com um bocado de conto, tá? Cara, entreguei esses contos pro Rogaciano, ele segurou assim as páginas, assim, tipo uns 5 minutos, 10 minutos, ele leu assim um pouco, aí viu que eu estava com o negócio da viagem, pode viajar tranquilo, o seu conto sai no domingo que vem agora. Rapaz, apertamos as mãos e... Pronto, selou. Foi, aí conversamos ali, aquela coisa básica, né, e tal, que a gente estava se conhecendo. Ele olhou, mas eu já tinha falado, olha, estou embarcando para Limoeiro daqui a pouco, não sei o que, em pé. Aí ele leu ali e tal. Pois olha, pode embarcar tranquilo que seu conto sai. Rapaz, eu passei a semana lá esperando esse jornal de domingo, ali na calçada, Eugênio Leandro, pela primeira vez no Jornal O Povo, né? Que eu já tinha sido publicado no Tribuna, em 77. O meu primeiro conto publicado está no Tribuna, em 77. Como é o nome do diretor do Tribuna? Tribuna, não sei. Agora também. Pois é. Tanto nome, né? O primeiro foi Tribuna, depois o Jornal O Povo saiu mesmo. Foi. Né? Aí pronto. Aí não parou mais. Quando eu volto para Fortaleza para estudar, conhecer meus contatos, meus primeiros amigos, justamente esse povo, né? Então começa a procurar. E eles me recebem muito bem, todos 3. Até hoje são amigos meus, né? O Carlos Emílio, sempre parceiro, me ajudou muito nessa divulgação. O Jackson Sampaio, tranquilo, e o Rogaciano, parceiro e tal. Aí por que é que eu viro cantor? Porque nesses encontros com o Rogaciano, que ele me bota na roda. Olha o poeta do Limoeiro, olha o contista, que pouca gente escrevia conto. Engraçado. Então eu já tinha uma posição diferente ali, porque é todo mundo poeta de Fortaleza. Incrível como tinha poeta de todo jeito, mas contistas eram poucos. Aí, olha o contista aqui de Limoeiro. Aí comecei a ir para as rodas. Aí numa dessas, lá no Estoril, um violão na mesa, passando de mão em mão, chega no meu colo. Natural, né? Cara, eu toquei lá. Aquelas coisas eu acho que foi... No varal a roupa ao vento, e no vento a voz da rua, e na rua eu transitar, gente apressada a passar. No umbral da porta já toca a sombra e o sombrio olhar. No olhar, coisas mortas que ninguém vira.
da Dinarda, né? Que ninguém vira vela. Aí o Rogaciano, mas você toca, cara? Homem, tem um festival amanhã, vencendo o Festival Amanhã, Universitário né? da Canção. Amanhã, né? Era tipo assim, 2 dias. Festival Universitário da Canção, da UFC. Aí, tá aqui essas letras, me deu 3 letras logo Caramba. naquela noite. Primeira tacada logo. Foi. E amanhã? A gente no meio da farra. Eu botei aquelas letras no bolso, tá bom, vamos ver aqui o que é que sai, Roga. Cara, eu fui pra casa. A primeira coisa que eu fiz no outro dia de manhã foi sentar e musiquei 2 das letras, né? Que foi Mucuripe e Canoa Quebrada. Escrevemos as 2. Eu gravei uma fita cassete na tarde. Que era uma dificuldade. Né? Cara, estava vencendo no outro dia. Ele foi lá, escreveu as músicas. Passaram 2. Mas pediram pra gente escolher uma, ó. Escolheu. Pra final, né? Aí, não, eles escolheram Canoa Quebrada. Canoa Quebrada foi pra final. Eu não tinha ninguém conhecido aqui. O Rogaciano, naquelas farras dele, tocava com quem? Com Cláudio Costa e Lúcia Arruda. Cláudio Costa. Os dois... Puta violinista. Os 2 monstros do violão na época. Aí me bota um de cada lado. De jazz e tudo, né? Aí eu vou estrear na Faculdade de Direito, com o Cláudio Costa de um lado e Lúcia Arruda do outro. Cláudio Pereira me julgando lá a DGSA, na banca, né? O nível do júri, né? Meu amigo, aí nessa noitada na Faculdade de Direito, estava quem concorrendo com a gente? Todo mundo. O Estélio Vale estava lá, o Pato Rouco, Luiz Sérgio, o parceiro dele, né? O Estélio Vale, quem mais? O Ferreirinha, Graco, todo esse povo, César Barreto. Quem mais, cara? É Bernardo Neto cantando Sinal Verde. Quer dizer, foi uma Você foi se uma apresentar porta aberta para eu conhecer. literalmente como cantor numa situação bem... Pois é. Pronto, aí ali eu fiz essa interação inteira com aquele povo da Fortaleza. Meu amigo, depois daquilo ali, pronto, aí eu me senti muito à vontade de ir criando mais, né? Só tinha aquela música, só tinha Canoa Quebrada. E eu já no Siriará, nas reuniões, fui alargando. Da literatura, fui saindo, né? Musiquei o Oswaldo Barroso, o Rosenberg, o Ayrton Monte, o Márcio Catunda, tudo nessa época, de 79 Legal. Lembra de a Canoa? 80. Lembra ainda? Muito, só uns pedaços. Canoa quebrada, assado no canto da soleira, na casa de palha, descendo ribanceira. Canoa quebrada, sem fúria e peixeira, lembrança nas águas de velas sem idade. Lua que se despe inteira, vida sobre nuvens com brilho nas veias. Lua que se despe inteira, vida sobre nuvens com brilho nas veias. Olha como é que eu inventava isso. De onde é que sai, né? A minha primeira canção aqui em Fortaleza, né? E não é uma canção simples. A composição é bonita. E Pois te é. marca, eu acho que te marca essa sua singularidade como cantor. Eu acho. A sua Interessante, voz, que você achava que não era legal, uma voz impostada, Engraçado. forte, que é um registro. Toda vida que eu estou no carro, eu escuto o Eugênio Leandro. Oi, Eugênio. Engraçado Com que... registro, né? O Aí eu estilo fico, às vezes, musical, me né? perguntando, né? Porque eu fico desconfiando. Será que essa música é minha mesmo? Porque eu acho que é um plágio, né? A Consolância também, né? Se cortar o pé de juazeiro, menina, não chore. Parece uma canção muito simples, né? Se matar o sabiá, não chore, não. Pois ainda resta só boiando, um milho seco no roçado. Ainda tem rosara pra nos inquietar. Quer dizer, você vê que Canoa com ela tem... E eu fico me lembrando, pô, será que é minha mesmo essa música? Porque eu fico lembrando das canções que minha mãe cantava e da minha irmã Bia, que gostava muito de cantar também. Você acha que estava Dentro de no casa. inconsciente, né? Das melodias. Quer dizer, só pode ter vindo, né? Não veio disso. Dessas coisas dela. E quer dizer, será que é minha? Será que não é uma música que minha mãe cantava? Né? Ninar, não sei o quê. Tá no domínio público, né? Pois é, Que eu agora, transformei, né? agora também tinha o rádio aberto o dia inteiro.
O rádio era uma escola medonha, né? Porque Maria. era o nosso zap, né? O nosso, Outro dia eu estava dizendo que eu escutei a primeira vez John Lennon no rádio e nem acredito. o nosso celular. Sabe? É. Impressionante. Eu tinha uma né? curiosidade impressionante com o rádio. Quando Jacques Pandeiro cantava aquela música que tinha uns passarinhos, né? Aham. Cara, eu ficava doido procurando esses passarinhos dentro do rádio. Eugênio, mas você acabou virando então cantor, né? E aí nós temos até... Para você, Levi, está nós- explicado, pessoal. Né? É, hein, Levi? Nós temos até umas imagens aí do começo. Esse aqui, pronto. Ó. Essa imagem aí, Eugênio. Nossa voz, Cara, né? Assim, isso aí se eu te contar uma coisa, tu não acredita. é do banco do CC Banco, como é? BNB Clube. Pronto. Você sabe que essa foto me pegou muito, sabia? Particularmente. Você contou a história agora, é que você foi inserido nesse meio artístico, né? No festival, assim, do BNB ali, com o Rogaciano, que foi uma provocação e tal. E você entrou nesse festival lá, universitário, cheio, os caras já, enfim, ferreirinha, aquela Pois coisa é, toda. pois é. Pois eu fui nesse festival aí. Foi isso aqui? Nesse festival. Aí eu, Primeira vez que eu participo do festival. aí eu já era cobra criado, tava com né, Não, anos 90, não, né? é por isso que eu digo, porque quando eu Qual fui ano pro desse aí? festival, era você, era Calé Alencar, Falcão. era Falcão, Não era lembro, mas aquele Falcão- cantador famoso, Vitorino, não sei o quê, que era famoso, faz o festival É, com Ceazinha. Lorinaldo. Lorinaldo Vitorino. Eu até com Ceazinha. que ganhou, E foi. eu fiz a Ave canção Maria. Passeata, certo? Que Adalto no Oliveira. festival que numa passada que teve no UFC, Quebra-Pau, e até eu fiz a canção, só o nome Passeata já é censurado. Né? É, E o exatamente. Dilson Pinheiro e o César Barreto me chamaram no último ensaio e disseram: você tem coragem de cantar essa canção, você pode ser preso. Aí me pegou muito. Quando eu vi a foto, eu disse: caramba, bicho. Pois é. Eu entrei, Qual é o ano disso, hein, Valdo? Foi 83. Não, 83? foi. 83, É, não, é 84. mais, mano. É que foi o primeiro festival após Aí, é. a ditadura ali, final da ditadura, que tinha escrevendo na Polícia Federal ainda, né? As canções, né? Eu cantei uma música aí que eu E eu nunca não cantei gravei. nada agradável, não, assim, com medo da censura lá, né? Mas foi. Aí tava a galera toda que já era famosa, eu não. E tem outra imagem também, né, Levi? Aí Ah, meus cordéis. da gangorra, Os cordéis seu meus lado são- escritor, né? São dos tudo cordéis. domésticos. Os cordéis é para o aniversário da minha mãe. Eu acho que era 70 anos 70 anos. Legal, da né? minha mãe. E esse aí? Cara, essa foto é de um jornalista de Londrina, do pessoal. É para uma matéria. Eu procurei a matéria para ver se trazia, né? Aham. Mas aí um rolo de pasta para procurar, achei só a foto. É na Folha de Londrina, né? Uma matéria que a gente fez lá de página inteira com eu no grupo Siriará, né? tá. E já cantando. Já cantando, né? Outra imagem, Esse aqui que você... Aí é o primeiro disco, né? Como é que compact disc, compact disc, em vinil. Que aí foi a nossa experiência, né? Convidei, bora disco, gravar um disco, porque a gente tinha acabado de sair da caravana universitária. Fizemos shows em 20 cidades do estado, né? Acho que foi 80, 81. Aí todo mundo perguntando, e disco? Você não tem disco não? Eu disse, rapaz, vamos fazer um disco. Aí eu chamei o disco, a gente foi para Natal, gravamos lá no estúdio, prensamos com o parceiro do Belchior, como é o nome? Daqui, O Jorge Melo. Jorge Melo, que tinha a produtora com... Eu perguntei ao Jorge Melo, onde é que prensa disco, Jorge? Aí ele me deu um contato e acabamos fazendo esse... Aí começou literalmente. Outra aí, Levi, por favor. Aí Patativa. Aí foi apurando dinheiro no show para gravar o Além das Frentes, cara. Interessante, né? Aí foi 82, para gravar o Compact Isso. também. E o Patativa nessa época andava pela UES, eu me lembro de ter falado com ele, uma vez que Era que ele começou a aparecer aqui, lá numa festa, o Rosenberg trazia, né, para aqueles encontros no Jardim Alencar, depois emendou com Massa Feira, Isso. depois ele continuou voltando na SBPC, que eu já estava cantando em Eu 81. estava na UES, contei Aí a gente se encontrava muito, eu fiz antes disso, eu vivia cantando nos lugares que Patativa também cantava, né, eu disse. E a gente conversando, vamos fazer um show nós três, né. Aí fizemos em Limoeiro e aqui. Legal. Tem mais outra, Levi? Tem umas fotos bacanas aí. Essa foto é do Gentil Barreira para a capa do Além das Frentes, né? Pronto, esse aqui é Além das Frentes, né? Esse aqui, né, Levi? Esse é o primeiro disco aqui do Eugênio, né? Além das Frentes. É o vinil, aquele lá, e aí o CD. E aqui transformado em CD, né? Legal. Eugênio, desse disco aqui, qual é a canção que você gosta de cantar? Você não está no palco, você está aqui conversando. Aí tem Trem Latino, Eugênio, Rosenberg Carê. Rosenberg é figura, né?
Sete Lembranças, Antônio Tadeu, e Oswaldo Barroso, Paisagem, Eugênio Leandro, né? Inverno, Vento do Aracati, Maria e Marquinhos, Além das Frentes, Consolança. Acho que você fez um trechinho aí, né, de Consolança. Cirandeira. A canção que você gosta de cantar aqui desse... Quer dizer, o disco é disco, é o disco do filho, né? Eu canto. Mas já vai ter uns que a galera gosta mais, você pode ouvir. Eu gosto muito dessa aqui, Foi que é bem 86, limoeira. né? Foi 86. 86, Esse disco foi lançado no Encontro Nacional dos Estudantes de Medicina da UFC. E foi encampado por eles, né? Legal. E o CA 12 de maio, né? Certo. Que... Sinal, você é muito ativo, né? Porque muito ativo. Muitos médicos foram presos. Muitos médicos foram convidados a abandonar a universidade. E o Dorico, né? Tem gente que nem sabe disso, né? O Dorico era o presidente do CA. A gente fazia muito show no Iguatu por causa das semanas universitárias. Já tínhamos ido uns 2 anos lá para o Iguatu com esse negócio de feira da semana universitária, né? Aí eu joguei a ideia para o Odorico, olha, eu estou gravando um disco, preciso de força aí e tal, desse movimento, né? Aí ele disse, vamos encampar, vamos distribuir no Encontro Nacional dos Estudantes. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, coisa boa. Cara, aí começamos uma campanha, ele levou o projeto para o pessoal da diretoria do CA e tal, e assim foi. Legal. E engraçado que a gente lançou no ginásio do Sesc, né? Certo, foi a primeira vez que o Vital Farias veio aqui. Eles me perguntaram, Odorico, o pessoal, disse, rapaz, precisamos de um artista de nome, assim, para trazer na noite. O Vital, naqueles anos 80, era um ícone de estudantes, aí eu disse, rapaz, olha, se quiserem trazer o Vital Farias e tal, eu sou amigo dele. Rapaz, foi a primeira vez que o Vital veio para cá, em 86, no ginásio do Sesc, lançando esse disco aí comigo. Eu vi um show dele no Projeto Pixinguinha, né? Era um fenômeno, né? Pois é. E aí, você Aqui tem uma parceria do meu irmão Tadeu. O Tadeu Costa, né? Quando vi o vento chegar, soprava com desdém. Os montes de areia desfaziam giral, entortava forquilhas, arrebentava varal. É o Tadeu Costa, né? Inverno. Tadeu Costa. Que virou história em quadrinho naquele livro, né? Sim, sim. E essa canção aqui, deixa eu ver aqui, esse é Inverno. A Consolança, tocou um trechinho, não foi do... Foi aqui, eu cantei um pouco, né? Pedra se encontra, ouvi alguém falar, por que é que um grande amor não pode se encontrar? Pedra se encontra, ouvi alguém falar, por que é que um grande amor não pode se encontrar? Secar os dias, ainda assim não chore, as águas desse mar ninguém acaba não. Vai se cortar o pé de juazeiro, menina, não chore. Se matar o sabiá, não chore não. Pois ainda resta o sol banhando o milho seco no roçado, ainda tem o Saara pra nos inquietar. O tempo conta pra gente, menina, por isso não chore, que o tempo não para. Menina, vê se acaba esse choro, a soletre com as pedras que sabem esperar. Vai se cortar o pé de juazeiro, menina, não chore. Se matar o sabiá, não chore não. Pois ainda resta o sol banhando o milho seco no roçado, ainda tem um Saara pra nos inquietar. Eu acho essa canção linda, 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 linda. E você tem uma pegada dessa... parece que são os repentistas ali, daquelas coisas da... É misturado. Eu acho que é um violão bem do Vale também, né? Você toca diferente. O pessoal do Vale tem um violonista invocado. Tem um senhor de Russas, cara, que toca com a dedeira, né? E o Red de Limoeiro tem uma senhora também, que eu observava muito, que elas tocavam assim meio solado, né? Aquelas coisas do Nelson, né? Da Península Ibérica, né? Esse violão. Não é isso? Exatamente. Legal.
Eugênio, esse disco aqui rolou em muito FM, universitária. Eu vi Rapaz, muitas FM canções. Universitária foi a nossa salvadora, Nossa salvadora, né? Eu acho que sempre agradece o tem Nelson que abrir... Augusto. A gente, quando faz uma entrevista dessa, todos nós deveríamos abrir uma caixinha. Olha, agora vamos falar da Universitária. Porque a rádio universitária... Sem Principalmente ela... na figura do Nelson Augusto. Né? Sem ela, eu devo meu nome, assim, mais popularmente, mesmo que a rádio tenha essa audiência limitada em frente às comerciais e tal, mas é um oásis, cara, é uma fonte ali que quem ouve, né, é um referencial de cultura. E ela está para além do Ceará, já tem gente ouvindo em todo canto do Brasil, Pois fora é. do país, né? E eles têm Impressionante, né? tem uma rede de rádios universitárias. Eu me lembro que no Rio Grande do Sul tinha uma rádio universitária lá que eu precisei fazer a ligação. Recife, uma vez também, mandei entrevista. Minhas músicas tocavam em Recife, na rádio universitária também, Legal. Paraíba. É verdade. Então eles têm essa rede. E em Fortaleza, meu amigo, aqui, nosso movimento, né, dos anos 80, 90, pós-Pessoal do Ceará, porque pós-Pessoal do Ceará é como se a música do Ceará fosse zerada, né? Sim. Só vale para quem tem gravadora. É. Vamos lembrar que a gente aqui... Essa geração vai ficando no limbo. A ali, gente né? aqui é um pessoal sem gravadora. É verdade. Nós somos alternativos, independentes, o de grude, beiradeiro, né? Com certeza. Tudo autogestor. Nunca fizemos um disco por gravadora. É verdade. Né? Então, a música pós-Pessoal do Ceará é como se não valesse nada. A gente teve que criar. Para ser alguém, por isso que eu enalteço tanto... Você compositor, cantor, produtor. Pois é. Por isso que eu enalteço tanto o papel da rádio universitária, porque as outras rádios, meu amigo, eu falo assim sem nenhum problema. E para nominar também, rádios aqui consideradas, respeitadas, mas que não deram, nunca, não dão até hoje, nesses 40 anos que eu estou aqui cantando, foram poucas as que deram oportunidade para o cantor, compositor pós-Pessoal do Ceará. Perfeito, gente. Inclusive... Se a gente quisesse que construíssemos e escrevêssemos a nossa história na dor mesmo. É cantando todo dia, é esperando que os amigos levem ao pé do vidro do outro, repassando, né, cara? É verdade. Agradecer também, Eugênio, Rádio Universitária, também na pessoa do nosso amigo Rod Rogério, né, que foi um dos fundadores da Rádio Universitária. Perfeito. Isso é pouco falado, quase Exato, não dito, né? exato. Mas o Roger foi um dos E fundadores. a Ivonete, né? Ivonete, né? A E quem jornalista. leva ali, a galera. Porque eles fizeram aquela pedra, né, fundamental ali. Está até Deram o hoje, caminho, né? Ainda tem E foi acatado pelos anos, né? Foram... isso. Até hoje é uma programação respeitadíssima, eu acho. Perfeito. E olha, se a gente tem nome hoje em Fortaleza, no Ceará, essa ajuda, esse apoio da Rádio Universitária foi fatal. Depois ajudado pela Rádio Assembleia, que também hoje faz hoje. Né, Já ia falar disso. um belo trabalho também com a música de cearense. entrevista, de Exatamente. outras canções e tal. Legal. E tanto é verdade, Eugênio, que a primeira vez que eu vi o disco do Eugênio Leandro foi na Rádio Universitária. Primeira vez que eu vi Catavento foi na Rádio Universitária. Tô falando sério. Para você ver essa importância, né, dessa dimensão que tem a Rádio Universitária, né? E aí, nesse disco aqui, essa canção é muito bacana. Rapaz, né? só para Pode falar. registrar aqui, além da Universitária, a única rádio que tocou Catavento aqui foi um programa do Américo na antiga Rádio Atlântico Sul, né? Atlântico Sul. Que o Américo, acho que começou lá e tal. Foi. E ele era um apaixonado pela música cearense. Não sei nem como é que ele tocava, o que é que o patrão dele dizia, daquele desaforo dele de tocar música cearense, que ele tocava muita gente, né? Sim. E o Catavento estava lá no meio dessa programação. Então, eu queria só registrar que, além da universidade, teve... Um período lá, acho que Américo Picança, se não me engano. Não, Américo, não me lembro do sobrenome dele, não. É verdade. Mas essa música é muito bonita, certo? Pode fazer um pouquinho para o pessoal ter o prazer de ouvir essa canção? Eu já recebi uma notícia que uma cantora daqui quer regravar. Eu fiquei uma alegria, mas não vou dizer ainda não, né? Porque... Não pode ir. Mas depois da quadrilha, ficou na quadrilha de Limoeiro que adotou, né, para esse São João. Foi? Maior alegria lá nas quadras e tal. Fizeram tipo uma ópera. Isso agora está acontecendo? Agora, está nesse Legal, mês. que bacana. Estou enchendo o saco no meu Instagram, o pessoal não aguenta mais Catavento. Esse Catavento rodando lá. Ainda bem que é com as cores novas da quadrilha, Girassol, lá de Russas.
que adotaram a canção como... Eles fazem uma festa com essa música e mais um repertório, né? E é tipo uma ópera, contando uma história inteira, muito bonito. O espetáculo eu fui ver lá em Limoeiro, cantei lá com eles. Legal. Uma maravilha. Nessa vida eu só preciso de um sorriso pra fora. Terra seca desse meu peito, dê um jeito de arrancar. Cata vento, vento, cata vento. Cata vento, só tem vento pra catar. Cata vento, vento, cata vento. E geme, geme, chora, chora e não tem hora pra parar. Oi, cata vento, só tem água, só tem mágoa pra catar. Cata vento, espantar, e que me vale pra chorar. Sou um gentil que não tem água, não tem rio e não tem mar. Só um comadre cajueiro, um jasmineiro pra voar. Nessa vida eu só preciso de um sorriso pra florar. Terra seca desse meu peito, dê um jeito de arrancar. Cata vento, vento, cata vento. Geme, geme, chora, chora e não tem hora pra parar. Cata vento, vento, cata vento. Roda, roda, cata vento, traz o tempo de cantar. Ainda bem que a gente não perdeu o escritor, né? Não é não, o Levi? O Passarinho, Pois é. né? O Não, livro Passarinho. Eu vivo brigando até hoje, porque Nós temos o escritor e o cantor. Nós não perdemos, viu, pessoal? Esse livro foi feito para qual projeto? esse livro eu criei coragem e escrevi num prêmio da SEDUC de SEDUC. 2004, né? Seduc. Pô, aí passou, foi premiado, né? Então, de início, Sim, foi logo 20 mil cópias para todas as escolas do estado, né? Bibliotecas públicas É mesmo? e tal. Legal. Foi muito legal. Muito Assim. importante, né? Foi. Bacana. Esse livro é famoso nas escolas Parabéns aí do à interior. SEDUC, né? Parabéns. SEDUC 2004. 4. Aí, vencido o contrato do prêmio, né? Eu assinei com a IMEP, que hoje é quem distribui esse livro, a editora IMEP. Está em distribuição, né? O livro? É, Fica tá na de- Amazon, viu? Tá nessas... Fica a deixa para uma escola que Pois é. quiser adotar, né? Enfim, né? Exato. Quer seja públicas ou privadas, né? Perfeito. Eugênio, e agora eu vendo aqui o seu terceiro disco, né? A cor mais bonita. E aí vendo aqui as canções, Cor Mais Bonita, As Ondas Imensas do Mar, Ela Me Disse, Boas-Vindas, Pelo Que Me Consta, Canoa Quebrada, você tocou já, né? Pois é. E na última tem o Dado, Eugênio Leandro e Chico Pio. Nosso amigo Engraçado Chico você Pio. frisar essa música, porque todas essas canções são letras de outros ou minhas que eu boto música, né? Aham, tava E percebendo. no caso do Dado, eu fiz a letra e tentei algumas canções, algumas músicas, melodia, mas não gostava. Não gostei. Aí Não se convencia, né? uma noite eu encontrei o Chico Pio. Chico, eu tô com a letra lá, manda. Manda. Aí mandei. Aí ele fez essa joia rara, E né? o Chico fez a letra, né? O Chico fez a música. Fez a música, Eu- pois é. eu- E queria que ele fazia a música, né? Exato, ele não fazia letra, Ele fazia letra. poucas letras. E eu fazia pouca, apesar de ser escritor da prosa, né? Que eu sim. escrevo mais a prosa, mas o verso, eu nunca escrevi letra de música. Era a coisa mais rara. Hoje é que eu tô. Eu escrevi aquela. Ela Me Disse que tá no. Onde Sim. é que ela tá? Ela Me Disse, eu acho que. Acho que... Aqui, esse aqui. Tá aí, Ela né? Me Disse. A terceira canção. Diz que eu, Letra e música sua, né? exatamente, Ele é. letra de música. Que é essa semana o Camboim, né? O Orlando Camboim, lá de Recife, que está aniversariando aí Tonta 30 anos. Saudade também, letra e música sua também. né? Exato. Aí o Orlando dizendo que eu conheci você através do Vital Farias cantando uma canção sua. Aí tentou se lembrar e tal. Aí depois me disse, ela me disse e tal. E aí eu fiquei super satisfeito, né? Porque o Vital cantando música minha, pelo amor de Deus. Mas era um disco que, esse aí, né? Que ele apresentou ao Orlando Camboim. E a partir disso o Orlando começou a divulgar minhas coisas, que é um radialista lá de Pernambuco, né? Aí agora está fazendo 30 anos, pedi uns vídeos aí para o Adelso, para o Ivanildo Villanova, né? Para a turma aí, amiga dele, e me pediu também. Legal. Eugênio, saudade do Chico Pio.
Chico Pio, quer o Saudade. dado? Né? Pode fazer o dado pra gente? Quando ele cantava essa música, Sim. ele cantava com um vigor, uma emoção, sabe? O dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da lojinha da fundo era o que o dono do dado queria. Pois o dado caiu da mesa, rolou pro buraco. Os jogadores não sabiam que o dado da lojinha da fundo era o que o dono do dado queria. Eu não me excuso dessa culpa, meu amigo, amigo meu. O camafeu não está em qualquer peito. É um desleixo perder tanto assim. Do burburinho eu era a cor da carta, a sua mão tão farta. E níquel, niquelou de medo, só sobrou latão. Mas só sobrou, olha aqui o dado. Acerta a mesa, poja, fundo da horta que a sorte esconde. Olha aqui o dado, não acerta a mesa, poja, fundo da horta que a sorte esconde. Vai, bora na salsa. Pois o dado caiu da mesa. Gênio, amigo, que satisfação ter você aqui. Coisa boa. Que legal. Eu que agradeço o Papo espaço. agradável. Obrigado, obrigado. Amigo. Obrigado, espero que tenha gostado. Ora sim, muito bom.